Olá, boa tarde para você, seja bem-vindo ao Bloco de Esportes aqui do Balanço Geral. Fica à vontade que a partir de agora a gente vai atualizar você com as informações. Vamos falar das duas partidas ontem que movimentaram a noite de segunda-feira e fecharam a sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos a estes gols. Na ressacada, o Avaí saiu na frente e deu esperanças à torcida azurra. Brenner recebeu dentro da área e abriu o placar. Só que no segundo tempo, o Ceará conseguiu a virada. Depois de cobrança de falta, a zaga do Avaí bateu cabeça e Thiago Galhardo aproveitou para empatar. E novamente ele, Thiago Galhardo, recebeu dentro da área e bateu cruzado para fazer 2-1 no placar. No estádio Rei Pelé, o CSA venceu o Goiás por 1-0. Maranhão fez o único gol da partida. Como é que tá, amiguinho? Tudo bem, tranquilo? Tudo certo. E aí, a rodada ontem favoreceu o Chapecoense? Como é que você viu? Em parte, sim. Principalmente a vitória do CSA contra o Goiás. Gol de menino Maranhão. Tu vê, ontem belisquei um pouco de um jogo, um pouco de outro. Um estava pior que o outro, daí vai para um lado, tá ruim, vai para outro, tá pior ainda. Mas beleza, é Campeonato Brasileiro, é Série A, é isso aí. E aí o Avaí perdeu mais uma dentro de casa. Torcedor não gostou, xingou o técnico Geninho, a imprensa criticou bastante, 6 jogos do Avaí, 3 empates, 3 derrotas, ainda não conseguiu vencer. Eu estava torcendo por um empate nos 2 jogos, gostaria que os 2 jogos terminassem empatados, mas o Ceará ganhou, foi a 9 pontos, passou a Chapecoense, o Avaí ficou lá com os seus 3 grudado com o Vasco ali dividindo a lanterna, o Vasco atrás pelo saldo de gols, e vocês viram quem marcou os gols do Ceará? Os 2 do Thiago Galhardo, jogador que o Chapecoense tentou trazer aqui depois que ele saiu do Vasco e não conseguiu. Aí ele optou por ir lá pro Ceará, que ofereceu mais. E no outro jogo, melhor que tenha sido o CSA, porque continua na zona de rebaixamento e, com todo respeito, dificilmente escapa de rebaixamento. Freou o Goiás, que também, do Claudinei Oliveira, que já tem 9 pontos. Então, o Campeonato Brasileiro é isso aí e tem que, alguns jogos dentro de casa, tem que fazer o dever de casa. E o Avaí ontem não fez, por isso que se complicou ainda mais. Badá, depois da vitória no fim de semana em Belo Horizonte, a Chapecoense voltou para casa ontem no aeroporto Serafino dos Bertazzi, chegou no finalzinho da tarde, delegação verde e branca, e a gente acompanha como foi essa chegada do Verdão nessa segunda-feira. O sorrisão de Ney Franco já diz tudo sobre a chegada da Chapecoense. Esses obrigados, ditos pelo técnico do Verdão, são por conta dos elogios à postura do time na Arena Independência, no último fim de semana. Outros membros do elenco estavam mais concentrados. Felicidade misturada com alívio após a primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro. Ninguém falou com a imprensa, pelo menos em entrevista, mas era possível ver a animação de todos do elenco, que agora se preparam para enfrentar o líder Palmeiras, domingo, às 7 da noite. Hoje, o elenco se reapresenta às 4 da tarde na Arena Condá. E é importante enfatizar, né, Badá, para o torcedor da Chapecoense, jogo às 7 horas da noite. O CBF mudou ontem e anunciou, né? Mas eu vendo aquelas imagens ali, como tem gente que nós não conhecemos na Chapecoense, né? Eu, principalmente, que não vivo dia a dia no clube ali, não estou nem me referindo aos jogadores a gente conhece. Mas integrantes da comissão técnica, da delegação, enfim, gente que sinceramente a gente não conhece, mas faz parte, né, de todo esse processo de renovação. Um deles que passou ali com a jaqueta da Chapecoense, que pouca gente conhece, é o Felipe, né, que é da estratégia da Chapecoense. Pois é, esse aí é o que eu não conheço, mais ali fora de campo. Que eu vi ali não conheço, mas isso também não é o caso, porque é assim mesmo, né, a Chapecoense se renovou, muitas pessoas novas trabalhando no clube e precisamos de gente para manter toda essa estrutura que a Chapecoense tem hoje, por ser um clube de Série A de Campeonato Brasileiro. Então vai ter uma semana boa, até o avião ficou mais leve, ficou mais tranquilo, o voo, a viagem, porque foi uma bela vitória contra o Cruzeiro. Então se recuperou bem aquilo que eu falei ontem, precisava dar esta resposta ao Ney Franco, que, aliás, eu admiro no Ney Franco a sua tranquilidade, ele é um cara muito sereno, conviveu bem com as críticas e cobranças depois da derrota para o Fortaleza, mas também manteve muita serenidade depois da vitória contra o Cruzeiro. É um técnico muito equilibrado e isso é bom. Então é domingo, 7 horas da noite. Eu gostaria de fazer uma grande convocação para a torcida da Chapecoense, convocar o torcedor do Verdão para lotar a Arena Condá.
Mas daí tu vai lá e olha o ingresso a R$120, aí o caboclo já fica meio assustado. Então, eu sei que não é fácil o cara tirar R$120 do bolso para assistir um jogo. Esse aí é jogo para sócio tranquilinho, para o cara que paga lá 95 pila por mês e que vai a todos os jogos. Então é uma discussão que fica acalorada a cada jogo grande que nós temos, como foi contra o Inter, como foi com o Palmeiras, daqui uns dias vem o Grêmio, vai ser 120 também, vem Flamengo, vai ser 120, vem São Paulo, vai ser 120, os grandes, os gigantes é R$120. Para que o torcedor, aquele que pode, se associe para pagar R$95 e ver todos esses jogos aí. Mas então, se a Chapecoense tem 11.500 sócios que estão em dia com o clube, esses sócios têm que se organizar para ir para a Arena Condá. Porque mesmo a R$120, lá na torcida do Palmeiras, eles vão lotar. Vão lotar a ala sul e o torcedor da Chapecoense precisa comparecer, porque é um jogo que a Chapecoense vem de uma grande vitória contra o Cruzeiro e pega nada mais, nada menos o líder do campeonato, o bicho-papão do futebol brasileiro, que está a 29 jogos sem perder. Então, é jogo para casa cheia, mesmo que o ingresso seja salgado para o não sócio, 120 bargarote. É, jogão na Arena Condá. E o squash, mudando um pouquinho de assunto agora, Badá, começa a ganhar espaço aqui em Chapecó. No fim de semana, teve a etapa do Open Squash, que reuniu amadores e profissionais da modalidade. O que é o squash? O squash é uma modalidade de raquetes jogado numa quadra de 62 metros quadrados, que ela é disputada tanto individualmente como em duplas, tanto no feminino como no masculino. A regra básica é que a bola tem que tocar uma vez na parede frontal, né? Ela não pode tocar 2 vezes no piso e pode-se usar a parede lateral também para atingir o objetivo, que é jogar a bola na parede frontal, tentando fazer que o seu adversário não pegue a bola. O squash tem origem inglesa e chegou no Brasil em 1900. Começou a ser mais divulgado a partir da década de 70. Em Santa Catarina, a partir da década de 90. O esporte, uma partida entre amadores, tem em torno de 45 minutos. Já a profissional é em torno de 2 horas. E tem que ter muito preparo físico, porque a perda calórica é em torno de 820 calorias por hora. Chapecó está no circuito da competição. Essa edição tem 50 inscritos entre amadores e profissionais. A Federação Catarinense tem entre 8 a 10 etapas por ano, sendo que uma dessas etapas é sempre em Chapecó. O Vini é medalhista e professor de squash. Ele começou aos 8 anos, uma vocação que vem de família que iniciou com o avô. E depois passou para o meu tio, passou para minha mãe. Eu comecei muito cedo a competir no squash, porque, cara, aquela coisa de criança, é uma brincadeira, e você acaba ganhando troféu, se apaixonando, e quando eu vi eu estava completamente envolvido. Eu tive toda a estrutura familiar, estrutura para jogar, apoio, patrocínio de viagem, então a minha carreira decolou demais. Bom, agora a velocidade destaque aqui no Balanço Geral. Os amantes do off-road se reuniram no último sábado em Joaçaba para a abertura do campeonato 2019. Muito barro por lá, lama, adrenalina marcaram essa etapa lá em Joaçaba. Cerca de 35 duplas vindas de várias regiões do estado de Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul participaram da prova, que abriu a temporada do off-road na região meio-oeste do estado. Entre os participantes, muita expectativa para o início da etapa. A prova promete ser bastante boa pela quantidade de chuva que tem na região, né? Então nós estamos esperando uma prova bem técnica, bem rápida e que vença o melhor competidor. Vai ter que ter bastante atenção no trajeto, que a prova está bem técnica, bem rápida. E choveu a semana inteira, né? Então dentro do mato não vai secar mesmo. A expectativa é muito boa, vamos inaugurar o carro 0 km nessa prova. O piloto está com uma vontade imensa de acelerar, o tempo está ajudando, vai estar liso. Então a igualdade vai ser para todo mundo e a gente vai tentar sobressair pelo entrosamento da equipe. A expectativa é grande, cara, é grande com essa chuva que deu, e liso, e muito tempo sem andar, carro diferente, carro novo, mas vamos para cima. O percurso foi de 110 quilômetros pelo interior dos municípios de Joaçaba, Jaborá e Catanduvas. E com as chuvas que caíram durante a última semana, para quem gosta de lama e muito barro, aqui foi o local certo. Bem escorregadio, bem legal para brincar. Tirando o barro, tá bom. Sorte que a gente veio bem equipado de pneu, porque tá liso. No final, depois de 3 horas e meia de prova, os primeiros carros começaram a chegar. Para os competidores, sentimento de missão cumprida. Boa de acelerar, bem lisa, faltou coragem em alguns lugares de acelerar um pouco mais,
Mas não batemos, é uma grande coisa. Sensacional, muito barro, lisa, bem feitinha, planilhada 1000%, ótima. Parabéns pro pessoal da organização, muito boa a prova. 2019 promete ser um ano diferente, né? O 2019 já está vindo mostrando que está vindo com um diferencial, competidores novos, os antigos voltando. A gente tem umas categorias de entrada aí que o pessoal que não está começando agora está vindo. Eu acredito que 2019 vai ser um ano bem diferente, vai ser um ano bem atípico do que está acontecendo no cenário nacional. O Serginho nunca foi nessa. Baricorodo. Antes de chamar o Felipe, vi agora de que o Internacional anunciou oficialmente a rescisão de contrato do Camilo. Então o Camilo não tem mais vínculo com o Inter e está livre para vir para a capital do Oeste, vestir a camisa verde e branca. Esperado hoje ou amanhã, mais provavelmente amanhã. E aí já treina quinta, sexta e sábado e domingo já vai pro jogo. Já coloca a jogar. O cara estava treinando, estava no banco contra o Santos, é porque tá bem. Então chegou quarta, domingo já vai pro jogo, pelo menos pro banco de reserva. Já que tá falando de novidade, o Renato Kaiser entrou no bid ontem. Também é Renato Kaiser, exatamente. Atacante que veio mais uma boa opção aí pro Ney Franco. De opções, o técnico Ney Franco não pode reclamar. Vamos falar agora também, Badá, sobre exercícios físicos. Costuma praticar exercício físico, Badá? Questão de saúde? Baricoro... sim. O do Bernadolane? Amanhã é o dia do desafio, dia do desafio amanhã. É, claro, já participei. O colega o Felipe Croix, ele vai trazer informações pra gente aqui. Vamos ver. Vamos ver o que o Felipe vai trazer informações, porque é uma competição importante que acontece. Chapecó também competindo contra os municípios. Felipe amplia pra gente essa informação. Essa é a 25ª edição do Dia do Desafio, que foi criado no Canadá com o objetivo de promover a atividade física. E hoje é o dia praticado aí em todo o mundo, vai acontecer amanhã, quarta-feira, e Chapecó vai competir com a cidade peruana de San Vicente de Cañete. E para a gente saber mais detalhes sobre essa mobilização que vai acontecer aqui em Chapecó, vou conversar com o diretor-geral de esportes, Mário Tomasi. Mário, como que os chapecoenses podem participar para a gente vencer a cidade peruana? Pois muito bem, a prática da atividade física, ela poderá ocorrer a partir das 8 horas da manhã até as 18, onde nós, a cada 15 minutos praticado, poderá ser computado nos telefones que já constam, inclusive, aí no vídeo, e que você poderá estar ligando e contabilizando esta prática. É um desafio individual que, somado a todo o coletivo, visa com que a sociedade tenha melhor qualidade de vida. Em Chapecó, a gente vai ter alguns eventos também para o pessoal que quiser participar lá no Verdão. Exatamente. Nós teremos a abertura oficial às 8 horas da manhã e depois, das 10 às 11 e das 15 às 16, teremos toda a prática que é normalmente utilizada nas ruas de lazer, nos domingos lá, que já são tradicionais no Verdão, com aulas de zumba, com brincadeiras, com equipamentos, todos disponibilizados para a sociedade, para aqueles que tiverem disponibilidade de tempo, irem junto conosco na prática lá no nosso Verdão. E vale qualquer atividade física. Se eu fui caminhar no ecoparque, se eu fiz exercício na minha casa, tá valendo. Tá valendo, mas para nós podermos computar, precisamos da sua ligação. Todos que tiverem algum tipo de prática de atividade física, a partir de 15 minutos poderão estar contribuindo com o Chapecó para essa disputa salutar com a cidade de São Vicente. Tá certo. Muito obrigado pelas informações, Mário Tomasi, diretor-geral de esportes aqui de Chapecó. Então, os telefones para você que amanhã for praticar essa atividade física, ligar e informar que fez essa atividade para a gente poder vencer a cidade peruana de San Vicente de Cañete. O telefone é esse aí que está na sua tela, do SESC, o 3319-9129, 3319-9129, ou também o telefone da Secretaria, que é o 3330-8600. 3330-8600. E aí faz então esse desafio para a gente poder vencer a cidade peruana e, é claro, promover a atividade física, que é sempre bom. Voltamos ao estúdio do Balanço Geral. Tá certo aí o Felipe, então, e o Mário Tomasi fazendo convite para que todos participem e pratiquem atividade esportiva e comuniquem, né? Para que, quem sabe, o Chapecó possa de novo ganhar e vencer o dia do desafio. Hoje à noite, lá em Pinhalzinho, grande jogo de futsal feminino internacional, seleção brasileira contra o Paraguai. Reinauguração do centro de eventos, 8 horas da noite. Amanda Rossato em quadra, ela que é de Pinhalzinho e é da seleção brasileira. Então, que belo jogo vocês têm aí em Pinhalzinho, pessoal de Pinhalzinho, de região. Então, 8 horas no centro de eventos, compareço, porque é um clássico, hein? Brasil contra Paraguai no futsal feminino. E se você não tem o tênis para participar e praticar amanhã atividade esportiva no dia dos